This is clearly a butterfly, not a bat. You're wrong! This test is ridiculous! Gente, vamos falar sobre o teste de Rorschach, teste que é muito conhecido principalmente para a galera que está presa aí para saber se pode ou não pode sair para o regime semiaberto. É feito esse teste pedido pela juíza, que é um dos métodos mais conhecidos e também controversos da psicologia projetiva. Ele foi desenvolvido por um psiquiatra chamado Hermann Rorschach, por isso que o nome é teste de Rorschach, né? Em 1921. E esse teste, ele consiste na apresentação de 10 cartas, na verdade eles chamam de pranchas, né? São 10 cartas contendo manchas de tinta simétricas. Então, a maioria, tá? São 10, mas a maioria é em preto, branco e cinza, e algumas tem umas coresinhas aí. E o objetivo é analisar a percepção subjetiva, gente, do indivíduo diante de estímulos ambíguos e que permite interferir em aspectos da sua personalidade, afetividade, pensamento, conflitos internos e estado emocional, tá? Não tem como enganar esse teste de Rorschach, interessantíssimo. E como que funciona esse teste? Então, esse teste, ele é aplicado de 2 fases, tá? A primeira fase, que é uma fase livre de associação, que a pessoa que está dando o teste, né, mostra cada uma das 10 pranchas e pergunta o que pode ser isso, o que você vê aqui, enfim, para saber o que a pessoa está vendo ali no desenho. E a pessoa que está sendo o participante ali, né, responde livremente e as perguntas são registradas literalmente. E tem a segunda fase desse teste, que é a fase do inquérito ou do interrogatório, né, que quem está dando o teste, o examinador, ele revisita cada prancha e pergunta à pessoa aonde ele viu o que ele respondeu, por que ele viu aquilo e o que fez ele pensar naquilo. Então isso ajuda a entender determinantes da resposta, tipo como forma, cor, movimento, sombra, enfim, uma porrada de coisas. Então, a análise das respostas existe formação especializada. Então, existem diferentes sistemas de interpretação, sendo os mais reconhecidos o sistema compreensivo de Escher, que é mais usado atualmente como base de estatística e padronização, a abordagem psicanalista clássica, né, que é mais interpretativa e subjetiva. E o que acontece? Essas 10 pranchas do Rorschach, e eles têm um significado geral e cada uma significa alguma coisa. Então tem prancha que é ligada ao teu sentimento com os pais, quem te criou, a tua afetividade, sexualidade. Então cada prancha significa uma coisa, tá? Então as pranchas, elas são divididas em 3 grupos. Da prancha 1 à prancha 5, apresentada, né, primeiro, o foco são as formas de percepção básica. E da 6 à 10ª, da 6ª à 10ª, são apresentadas depois, com mais complexidade emocional e cromática também. Então, cada prancha, ela tem característica visual específica que evocam certos tipos de resposta. Então, tem uma explicação detalhada de cada uma, tá? Dos temas psicológicos que são frequentemente associados. Por exemplo, a prancha 1, que é uma mancha preta simétrica com formas arredondadas, caracteriza a simetria. Ela é totalmente preta e sem cor, tá? É preto e branco. Temas comuns. Então, as respostas de formas animais, normalmente as pessoas veem morcegos, borboleta, máscara, pessoas. E a interpretação das respostas refere-se à primeira impressão do mundo, a ansiedade inicial, né, o controle da realidade. Então, respostas muito vagas ou muito detalhadas podem indicar dificuldade daquela pessoa de adaptação social ou até rigidez também. A prancha 2, ela é uma mancha preta assim, com 3 áreas vermelhas no centro. E a característica dela é isso, né? Vermelho com preto, né? Muitas pessoas vê sangue, perigo, são os temas mais comuns. Então, sangue, explosões, insetos, corações, violência. Então, cada um vê ali o que está no subconsciente, tá? E a interpretação é associada a afetos intensos, impulsividade, agressividade ou medo da agressão. O vermelho, ele pode evocar emoções fortes. Então, as respostas violentas, elas podem sugerir conflitos internos não resolvidos. Então, a prancha 3 é uma mancha preta simétrica vertical, com formas humanas sugeridas, assim. E a característica é isso, são como se fossem 2 figuras humanas de costas, 2 pessoas se cumprimentando, assim. E normalmente as pessoas veem pessoas, relações sociais, espelho, dança.
E a interpretação dessa placa revela a percepção das relações interpessoais, da empatia, da projeção do ego daquela pessoa. Então, respostas com figuras humanas são consideradas maduras, indicam a capacidade de ressocialização. A prancha 4 é uma grande mancha preta vertical também, com uns aspectos pesados e é meio que ameaçador, assim, meio tenebroso. E é uma forma que lembra um gigante, um monstro, uma figura autoritária. Normalmente as pessoas veem demônios, ursos, homens altos, sombras, e a interpretação dessa placa está relacionada à figura paterna, tá? Autoridade, medo, inibição. Então pode revelar ansiedade com figuras de poder ou relações com autoridade, né? Então a gente tem a prancha 5, a gente tem 10, tá, gente? Que é uma mancha preta meio simétrica, horizontal, assim, com tipo umas formas de animais, assim, sugerindo, né, umas formas de animais. Então, levemente arredondada mesmo, sem cor. Normalmente a galera vê morcego, borboleta, aves, máscaras também. E a interpretação dessa placa, ela é frequentemente, são as respostas mais populares são essas, mas indica a capacidade adaptativa da pessoa, a conformidade social. A prancha 6, que é uma mancha preta com uma textura meio, com umas sombras cinzas assim, umas formas indefinidas, normalmente essa textura lembra pele, nuvens, rocha, são os temas mais comuns, né? Animais peludos, é o que a galera mais fala, tá? Isso aí é dado aí, estatística. E a interpretação dessa placa está associada à intimidade, ao contato físico, à sensibilidade tátil, então pode refletir necessidade de afeto, dificuldade de contato, ansiedade com proximidade de outras pessoas. A prancha 7 é uma mancha preta com áreas brancas, tipo assim, uns espaços em branco meio que destacado, né? Então, formam umas figuras, né, totalmente abstratas, e tem gente, os temas mais comuns são ver cabeças humanas, animais, máscaras no branco, e a interpretação dessa placa revela como o sujeito lida com o vazio, com o não dito, com conflitos inconsistentes. Então as respostas no branco podem indicar rigidez, repressão ou até originalidade também. Já a prancha 8, aí já é uma mancha colorida, tá? Preto, vermelho, laranja, verde e azul. Essa é a coloridinha. E é a primeira prancha colorida, né? Então ela tem algumas cores e normalmente a galera vê animais marinhos, árvores, flores, fogueiras. E a interpretação dessa prancha avalia a resposta à cor, o controle emocional, a vitalidade. Então, respostas caóticas, por exemplo, elas podem indicar dificuldade de manejo emocional e as respostas integradas sugerem a maturidade afetiva. Já a prancha 9, que é a penúltima, também é meio coloridinha, né? Então, é um meio verde, laranja, tem um roxo e preto. Então, são formas de eles não são definidos, gente, é totalmente abstrato, são cores suaves, como se fosse ali, a galera fez um desenho de aquarela simétrico, né, igualzinho de um lado e de outro. E normalmente o pessoal vê paisagem, mapas, células, bactérias, e normalmente a interpretação dessa placa refere-se à capacidade de lidar com o abstrato, com a fantasia, na verdade, com medo do desconhecido, e pode indicar confusão mental, ou originalidade também, ou isolamento. E a prancha 10, que é a última prancha. Essa é uma mancha colorida, simétrica também, com múltiplas formas. Então essa última prancha ela é muito colorida e muito complexa. Gente, essas pranchas são dadas nessa sequência, tá? E normalmente os temas comuns, a galera vê crustáceos, flores, confetes, micróbios. E normalmente a interpretação também avalia a capacidade de síntese, de organização mental, de resiliência. Então, ela é uma prancha de encerramento, por isso ela é dada por último, né? Então, as respostas integradas sugerem a capacidade de concluir processos. Então, muita gente critica o teste de Rorschach, né, por causa de falta de validade científica. Muitos estudos questionam a confiabilidade e a validade preditiva mesmo, né, a subjetividade do teste, porque a interpretação depende muito do examinador, né, e
Normalmente as respostas variam conforme cultura, educação, contexto social, enfim. E também há questionamentos sobre o uso inadequado, porque pode ser usado de uma forma sensacionalista ou diagnosticado também sem critério. Por isso que eu falei, na cadeia é muito comum, antes da galera ganhar o regime semiaberto, a juiz, o magistrado, né, o juiz ou a juíza, pediu o teste de Rorschach. Apesar disso, esse teste de Rorschach ele ainda é muito usado em contexto clínico também, especialmente em psicoterapia, psicodinâmica forense e na avaliação da personalidade. Então, sempre com cautela e por profissionais também extremamente treinados, gente. Então, concluindo tudo isso, o teste de Rorschach, ele não é um teste de loucura, nem uma leitura direta da mente, né, como muita gente imagina, mas é um instrumento projetivo muito complexo que, quando ele é aplicado e interpretado corretamente, ele pode oferecer pista valiosa do mundo interno daquela pessoa. Né? Então, no entanto, ele nunca deve ser usado isoladamente, né, para diagnosticar alguma coisa. Ele sempre está em conjunto com entrevista, com históricos, enfim, e outros testes psicológicos também que tem. Então é isso, gente. Agora vocês ficam sabendo o que é o teste de Rorschach, porque é completamente... as respostas não adianta, né, você tentar iludir quem está te passando esse teste, tentar falar coisas bonitas, assim, porque até as coisas bonitas podem te complicar. É um teste realmente que vai profundamente na tua personalidade, né? Na tua essência mesmo. É um teste que mexe com o seu subconsciente e é muito interessante. Então é isso, um beijo para vocês. Fiquem todos bem sempre. Até a próxima e tchau.